Do que é feita a prótese do quadril? A prótese do quadril é uma cirurgia muito bem sucedida, que foi inventada no século passado, mas até hoje ajuda milhões de pessoas em todo o mundo. Ela foi considerada a cirurgia do século e nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona uma prótese do quadril. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu trouxe alguns exemplos de prótese no quadril para vocês entenderem quais são as partes da prótese, como que ela funciona, como que ela se fixa no osso. Eu vou tentar dar uma pincelada nesse assunto extenso nos próximos minutos para você. Primeiro, eu preciso te falar que a prótese do quadril ela é modular, ou seja, ela é composta de partes diferentes que permitem adaptações durante a cirurgia. Elas têm alguns encaixes. Você tem a haste femoral, que é essa aqui. A haste femoral ela pode ser feita de crômio cobalto, que é um aço cirúrgico, uma liga cirúrgica, ou ela pode ser feita em titânio, ela pode ser lisa, igual essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e ela tem o seu formato característico que vem de fábrica. Se ela não é lisa, é porque ela é não cimentada. Tá? As hastes que são rugosas, que tem um jateado de spray, que pode vir aqui na frente, ou que são revestidas por algum material, hidroxiapatita, por exemplo, elas são hastes que são não cimentadas, elas se fixam no osso sem o auxílio do cimento ortopédico. E essa é uma opção do médico que vai fazer a sua cirurgia. Eu só tenho para mostrar para vocês hoje a haste cimentada. E eu preciso falar para vocês também que ela é feita de uma peça única de metal. Ela não é soldada, usinada com blocos de metais diferentes. Então existe um bloco inteiriço de metal que ele é, vamos dizer assim, esculpido e trabalhado na fabricação dele, e dessa forma, ele sendo feito de uma única peça de metal, existe um risco muito menor dele quebrar, por exemplo. Ele precisa resistir ao esforço e aos movimentos do dia a dia. É nessa haste metálica que se encaixam, por exemplo, as cabeças do fêmur. Esse aqui é um exemplo de cabeça em cerâmica. Agora eu estou mostrando em detalhes para vocês as cabeças do fêmur, tá? Nós temos aqui, eu coloquei até em ordem aqui de tamanho. Essa é uma cabeça 22, essa é uma cabeça 28, cabeça 32, que é a que eu mais uso hoje em dia, cabeça 36 milímetros e cabeça 36 milímetros também. Metal, cerâmica delta, que é a última geração de cerâmica, essa cerâmica rosinha, e aqui a cerâmica forte, que é a cerâmica de uma geração anterior, mas que se comporta super bem também. E cada tamanho de cabeça, cada tipo de cabeça também, ela vai ter a sua função, suas vantagens, suas desvantagens. Agora eu vou voltar a haste femoral e a cabeça encaixadas. Depois de encaixar, a gente impacta essa cabeça do fêmur e ela fica muito firme, ela não vai soltar mais. É que eu não vou impactar, senão eu não consigo mostrar mais para os pacientes. Do outro lado, na região do acetábulo, nós temos outras opções de acetábulo. Nós temos os acetábulos inteiriços, que seriam os acetábulos cimentados. Eles são todos feitos de polietileno. Esse aqui, como foi recuperado numa cirurgia, ele tem um cimento ortopédico aqui antigo grudado nele. Então eu não vou conseguir mostrar ele tão em detalhes, porque o cimento veio junto com o acetábulo, ele está aqui fora. Mas o acetábulo cimentado, ele é todo feito de plástico, de polietileno. Esse aqui é um acetábulo feito de polietileno tradicional, convencional. Já o acetábulo não cimentado, ele é formado também por duas partes. Ele tem uma tacinha que vai encaixar no osso. Ele apresenta furos, onde a gente pode utilizar parafusos para fixar melhor o acetábulo no osso. Quando há necessidade, a gente coloca os parafusos.
Eu, a rigor, sempre coloco parafusos, mas tem colegas que não colocam e não vejo problema nenhum nisso, porque depois de um tempo esses parafusos eles não vão ter mais função. Depois que o osso crescer para dentro da prótese, ou seja, que essa prótese se ósseo integrar, os parafusos já não têm mais função. Os parafusos eles vão fixar a prótese no momento imediato após a cirurgia, até essa prótese se ósseo integrar e cicatrizar totalmente dentro do osso. Esse acetábulo, essa taça de metal que a gente chama de metal back, ele permite o encaixe do liner. O liner é essa pecinha aqui. Nesse caso é um liner todo de polietileno que ele encaixa no metal back. Então a gente encaixa ele aqui e esse aqui é o componente acetabular do paciente que vai articular com a haste femoral. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque são essas as 4 partes de uma prótese total do quadril. Seria haste femoral, cabeça femoral, liner acetabular, o metal back ou o cup, tacinha acetabular. Essas 4 partes formam a prótese total do quadril e quando a gente vai conversar, a gente fala dessas próteses. Então, prótese total, que tem o componente acetabular e o componente femoral. A gente fala da fixação dela, nesse caso seria uma prótese híbrida, porque essa haste é cimentada e essa tacinha é não cimentada, por isso híbrida. E a gente fala também do par tribológico, que é um outro conceito que eu vou passar para vocês. Quando eu cito par tribológico, eu cito as 2 superfícies que se articulam entre si e que estão formando a articulação do quadril artificial do paciente. Nesse caso, por exemplo, seria uma cabeça de cerâmica num polietileno. Então a gente fala cerâmica com polietileno. Mas poderia ser o quê? Poderia ser metal no polietileno. Aqui uma cabeça de metal e um polietileno tradicional, convencional. E daí são essas 2 superfícies que estão se articulando. Existe também a opção de cerâmica com cerâmica, que seria uma cabeça de cerâmica articulando com um liner acetabular de cerâmica. Esse liner e a cerâmica vão articular e vão fazer os movimentos do quadril. São essas superfícies que estão deslizando entre si e reproduzindo os movimentos da articulação do quadril. O liner de cerâmica, assim como o liner de polietileno, ele é encaixado no metal back. Então, tá aqui a tacinha, o metal back e o liner de cerâmica vai aqui dentro. Eu estou mostrando próteses diferentes para vocês, então por isso que esse encaixe não é perfeito. Para cada tamanho de cerâmica, existe um tamanho de metal back. Para cada tamanho de cabeça do fêmur, existe o liner que se acopla perfeitamente àquele tamanho de cabeça. Isso tem que ser um ajuste perfeito, para que não ocorra problemas na tua cirurgia. Eu trouxe aqui também, por curiosidade, um acetábulo em dupla mobilidade, para mostrar para vocês. O acetábulo em dupla mobilidade, ele é um acetábulo que ele tem o seu metal back, mas vejam que esse até em alguns modelos não tem parafusos, então ele tem um jateado aqui fora que vai fixar no osso, ele não tem furos, tá? A superfície interna dele é toda lisa, dentro dele vai um liner de polietileno, mas que ele fica livre, ele não tem um encaixe perfeito e fica preso igual a prótese total do quadril tradicional. E dentro desse liner, a cabeça do fêmur fica presa. Por isso que a gente diz que é uma dupla mobilidade. Então ela tem 2 polos de articulação. Uma articulação da cabeça de metal, deixa eu segurar aqui, da cabeça de metal dentro do liner de polietileno e também desse liner maior na tacinha do quadril. Tá? Então você tem mais movimento, teoricamente, nessa prótese, mas em contrapartida você também tem 2 lugares para essa prótese gastar ao invés de um só. Então, toda prótese, toda inovação tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Por isso que é importante
discutir com o seu médico qual que é a prótese mais adequada para você, tanto em forma de fixação, quanto na questão do par tribológico, qual que é o ideal para suas atividades e para que ela dure o maior tempo possível e principalmente te deixe com uma vida sem dor. E as próteses de revisão que vocês tanto falam? Aí é um capítulo à parte. As próteses de revisão, elas têm outros componentes para suprir a falta de osso, elas têm outras formas de fixação e elas às vezes vão precisar de outros artifícios, como o uso de enxertos, ossos, entre outros substitutos ósseos. Mas eu vou falar num capítulo à parte, num vídeo à parte para você. Então eu falei da articulação de cerâmica com polietileno, que é o meu preferido. É uma articulação que eu acho muito confiável, tem menos riscos de quebra e por isso que eu defendo tanto o uso dela. Mostrei a cerâmica com cerâmica. Existe também a possibilidade do polietileno com a cabeça de metal, que também é uma boa articulação, mas desde que o polietileno seja de última geração, que seja um polietileno mais resistente, que é o polietileno polirreticulado ou cross-linked. E existe também a articulação de metal com metal, que eu não tenho para mostrar para vocês aqui, mas o exemplo mais comum que a gente vê no nosso meio é a articulação e a prótese tipo resurfacing, que poucos colegas fazem no Brasil, mas é muito feita na Inglaterra. E aí, consegui te ajudar? Gostou de ver como funciona e do que é feita a prótese total do quadril? Eu espero que sim. Então tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!